esses jogadores aí que... Eu não sei o Rodriguinho, eu até tentei buscar alguma informação, se tem uma possibilidade de ser emprestado para ganhar rodagem, né? Eu confesso que tinha muita expectativa no Rodriguinho. Como o Caramujo falou, gostei dos primeiros jogos dele, mas não foi só esse. Ele entrou, acho que nos 2 jogos da Sul-Americana, ele não entrou bem. Nos 2, contra o Palestino ele entrou? Com o Entrou. Contra o Muxuque lá, Palestino ele ele foi foi mal, né? titular. Ele jogou bem contra o Palestino. Aí ele foi titular contra o Muxuque, jogou Não, mal. contra o Palestino aqui. No Chile, né? Que ele foi O titular. Palestino aqui Foi ele bem. entrou no final. Ele entra no final. No Chile ele foi titular, aqui ele entrou no final. Não entrou mal. Aí os jogos que ele foi mal foi os 2 últimos da Sula, né? O Nyon, que ele entrou ali, ele até acerta aquele cruzamento que o Dineno cabeceia no ombro lá, mas errou quase tudo que tentou, né? Teve um lance que ele tentou Sim. driblar, perdeu a bola, cometeu falta, tomou cartão. E o jogo na altitude dele foi bem, bem ruim também. Não conseguiu jogar bem aquele dia. Eu acho que ele é muito jovem, acho que precisa ter sequência, e aí entra naquele ponto, né? Ele vai conseguir ter sequência no Cruzeiro hoje? Eu acho que foi uma contratação interessante do Cruzeiro, mas às vezes o atleta precisa de um pouco mais de tempo realmente para amadurecer, e hoje, dentro das oportunidades que ele teve, ele não foi aquele atleta que conseguiu agregar do jeito que a gente esperava e talvez do jeito que a comissão técnica esperava, né? E até por isso acho que ele tem sido menos oportunizado que os outros. Então, talvez um empréstimo para uma equipe assim de um cenário competitivo em que ele tenha a oportunidade de jogar mais pode ser interessante, porque eu acho que o atleta precisa jogar. Você também ficar com ele no elenco, mas ele não ter oportunidade de ter minutos, você dificulta demais o crescimento dele, ainda mais um atleta tão jovem quanto o Rodriguinho. Então, acho que se surgir uma oportunidade assim que seja interessante para o atleta e num nível competitivo legal também, né? Eu acho que o Cruzeiro e o staff do atleta deveriam olhar com carinho para ele ter mais minutos, ter mais rodagem e de repente voltar aí no final do ano ou no ano que vem com um pouco mais de bagagem. Eu acho que até se o Rodriguinho tivesse uma oportunidade de disputar novamente a Série B, poderia ser interessante, né? Até porque é um cara que foi bem nesse cenário. O ideal, claro, seria um time de Série A. Não sei se, pelo que ele fez no Cruzeiro, chegou ao ponto de gerar interesse em alguma equipe de Série A, mas o melhor caminho me parece um empréstimo do Rodriguinho mesmo, né? É um cara que eu ainda acho que tem margem para crescer, para ser útil ao Cruzeiro, mas nesse ano é complicado, até porque depois da parada, o Cruzeiro tem aí só Brasileirão em Copa do Brasil, não vai ter mais aquela de ter ali uma competição para rodar o time, para o Jardim testar jogadores, e o Jardim já fez isso com o Rodriguinho, né? Deu aí, pelo menos na Copa Sul-Americana, uma sequência de jogos para ele de minutos, e infelizmente ele não aproveitou. Então, acho que o Cruzeiro tem que ficar aberto sim a essa possibilidade de um empréstimo do Rodriguinho. Eu também não acho que seria má ideia emprestar o Rodriguinho. A gente até falou esses dias do Coritiba, né? Do Lucas Ronier e tudo mais. Se pudesse rolar um tipo de composição ali, empréstimo e tudo mais, eu acho que seria um cenário interessante para a gente e para ele. Também acho que a contratação do Rodriguinho foi uma aposta muito boa que o Cruzeiro fez. E se o Cruzeiro não tivesse trazido o Rodriguinho, eu teria ficado muito revoltado, porque o cara cruzeirense estava à E a disposição. aposta boa e barata, viu, Caramujo? Ainda teve isso também, né, Samuca? Um jogador que estava muito bem no América ali, e a gente sempre fala, né? Pô, tem que observar jogador jovem, ainda mais um que foi criado aqui no clube. Então, assim, o momento não é muito propício, mas no brasileiro, por exemplo, o Rodriguinho jogou só uma partida contra o Inter, 14 minutos em campo. Na Sul-Americana, ele teve aí 5 oportunidades, mas se a gente somar todos os jogos dele pelo Cruzeiro, dá 250 minutos. É menos que 3 partidas completas, né? Então não dá para dizer assim, ah, não, mas o Rodriguinho tem 8 jogos pelo Cruzeiro. Não, ele participou de 8 jogos, mas pouquíssimos minutos. Então, acho que para quem já está chancelando aí, Bagre, calma, calma, é um jogador jovem. E Oi. quando você esmiuça assim, muito poucas oportunidades com o time principal, né? Com esse esqueleto de time titular. Então, eu acho que isso pesa também. É muito difícil falar do Cruzeiro da Sul-Americana, né?
Foi um time muito aquém, tecnicamente, taticamente, em termos de resultado. Então, acho que isso também tem que estar no contexto da nossa análise. Ele teve poucas oportunidades de atuar com o time principal, ali no Brasileirão, na Copa do Brasil. Mas aí também, obviamente, né, essas oportunidades eu acho que elas aparecem mediante ao dia a dia, aos treinamentos, as oportunidades que o atleta vem tendo. Então, não vou ficar questionando o motivo dele não ter tido oportunidades. Eu acho que as vagas estão aí para todos, né, mostrarem o seu trabalho, mas eu acho que pesa também. É diferente você jogar com o time titular, com o time reserva, e acho que o Gabigol é um ótimo exemplo disso, né? A partida que o Gabigol fez ali contra o Fortaleza, né, dando assistências em outras oportunidades, ele não pôde dar assistências, o Cruzeiro saiu derrotado, mesmo ele tendo feito uma boa partida. Então, acho que isso influencia também. É isso aí. Só uma outra coisa aqui, a gente fala muito sobre ritmo de jogo, né? Sequência de partidas. O Rodriguinho jogou 12 minutos contra o Tombense em 19 de janeiro, aí ele jogou 18 minutos contra o Democrata, que foi a estreia do Jardim, 12 de fevereiro. Aí ele foi entrar 6 de abril contra o Inter, 14 minutos, e aí jogou 8 minutos contra o Mushuc Runa no Mineirão, derrota por 2-1, 9 de abril. Aí só foi jogar 24 de abril, que ele foi titular contra o Palestino, depois 7 de maio, titular contra o Mushuc Runa, jogou 60 minutos, e aí 14 de maio contra o Palestino, jogou 45 minutos, entrou no intervalo, e 30 minutos contra o Union, dia 28. Então é um cara que está jogando uma vez a cada 15 dias, aproximadamente, não pega ritmo, né? E ainda jogando normalmente com o time reserva. Então, só para ponderar isso aí, até sobre a falta de espaço que ele tem, né? Então, assim, se ele não recebeu espaço e a gente tem expectativa do Cruzeiro trazer mais algumas peças para acrescentar no elenco, a expectativa é que ele tenha menos espaço ainda no segundo semestre, né? Então, talvez um empréstimo seria melhor para ele e melhor para o Cruzeiro também, para que ele possa voltar mais pronto.